Abra suas Bíblias no Salmo de número 2. Salmo 2. O tema da mensagem é Cristo Rei. Cristo Rei e as quatro vozes. Domingo retrasado pela manhã, eu preguei no Salmo 1, Salmo 1, e hoje eu vou pregar no Salmo 2. Cristo Rei e as quatro vozes. Diz assim, vamos ler o texto. Porque se amontinam as nações e os povos tramam em vão. Os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido e dizem: façamos em pedaços as suas correntes, lancemos nós as suas algemas. Do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoa deles. Em sua ira os repreende, e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Tu as quebrarás com vara de ferro, e as despedaçarás como a um vaso de barro. Por isso, ó reis, sejam prudentes, aceitem a advertência, autoridades da terra. Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Beijem o Filho, para que ele não se ire, e vocês não sejam destruídos de repente, pois, num instante, acende-se a sua ira. Como são felizes todos os que nele se refugiam. É um salmo profético. É conhecido nas Escrituras como um salmo messiânico. Todo salmo no saltério que aponta para Cristo e fala das profecias acerca do Cristo é chamado de um salmo messiânico. E esses salmos são citados no Novo Testamento. A palavra Messias significa Cristo, gravem isso. Messias significa Cristo. Cristo significa ungido, então a palavra, essas palavras têm a mesma origem. Messias é igual Cristo, Cristo é igual ungido. É um ungido de Deus. O reino de Deus cresceu na terra e vem crescendo até o dia de hoje. O reino de Deus não tem parado. E nós aprendemos como cristãos que o reino de Deus, ele cresce pela palavra. Ele cresce pela pregação da palavra. Nós não agimos como os islâmicos. Os cristãos não explodem prédios. Os cristãos não arrancam a cabeça das pessoas que não creem. Os cristãos não matam homossexuais. Os cristãos não apedrejam ninguém. Os cristãos só pregam. E o reino avança quando a pregação da palavra avança. É estranho um cristão que não crê no poder da pregação da palavra. Nos dias de hoje, a gente pode até duvidar um pouco. Parece que os corações estão mais endurecidos ao ouvir a palavra de Deus. Parece que quanto mais os anos se passam, mais o amor dos homens se esfriam, como diz a Escritura Sagrada. Mas a igreja não vai deixar de pregar a palavra de Deus. Leiam o livro de Atos em casa. Veja como Paulo pregava em Éfeso, como Paulo pregava em Antioquia, em outros lugares.
Existe uma parte do livro de Atos, enquanto Paulo pregava, as pessoas aceitaram a mensagem. E elas começaram a jogar os seus livros de feitiçaria no fogo, porque aceitaram a mensagem do Evangelho. Não foi Paulo que pegou os livros de feitiçaria dessas pessoas e lançou no fogo. Não foi Paulo. Um cristão não faz isso. Você não está autorizado por Cristo a jogar nada de ninguém no fogo. Você não está autorizado por Cristo a quebrar a imagem de ninguém. Pregue a palavra e deixe que os donos joguem as coisas fora. E assim o reino de Deus avança. Eu já dei para vocês aqui um testemunho que o grande pregador Charles Haddon Spurgeon, conhecido como o príncipe dos pregadores, vivia na Inglaterra. Uma vez ele testando a acústica da igreja, ele estava sozinho. Ele foi testar a acústica, ele não usava microfone, era só no gogó. E ele pregava para mais ou menos 6.000 pessoas no domingo. E treinando a acústica do tabernáculo, ele gritou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E alguns contam que entrou um homem desesperado na igreja, se jogou no chão e disse: quem é ele? Pois eu quero esse que tira os meus pecados. O poder da mensagem é um poder maravilhoso. Ela pode a qualquer momento ganhar a alma de um parente seu, ganhar a alma de um amigo seu e até mesmo ganhar a sua alma. Bem-aventurados são os homens que vivem na época em que a palavra está correndo livremente. Só que você vai se enganar se achar que os reis das nações, os governantes das nações, são aliados do cristianismo. Existem algumas pessoas estranhas nos dias de hoje que não acreditam em nenhum tipo de conspiração. Eu não sou um pastor conspiracionista. Eu não acho que tudo é teoria da conspiração, não. Mas eu creio que existe sim conspirações nos reinos da terra. Eu acredito que os povos conspiram contra o Cristo. Há sim um ódio contra o cristianismo, um ódio contra o Cristo. Isso foi profetizado nesse salmo. Olha o verso 1 no salmo. Ele começa dizendo: por que se amontinam as nações? E os povos tramam em vão. Reparam, as nações se juntam e tramam, conspiram. E qual é o intuito disso tudo? Verso 2: os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos. Aqueles que estudam o livro de Apocalipse, o livro de Daniel e toda a literatura apocalíptica da Bíblia, que não é só Apocalipse, Daniel também tem uma parte de escatologia. Tessalonicenses também tem uma parte de escatologia. 1 Coríntios também tem escatologia. E Apocalipse, óbvio, é recheado dessas coisas. Eles estudam sobre isso e sabem que haverá sim uma grande conspiração mundial contra Cristo. A unificação dos reinos contra Cristo. Isso não é teoria da conspiração. Isso é a revelação de Deus nos mostrando que esse tipo de coisa existe. Então você que é muito inclinado a achar que a união de todas as nações são para o bem da terra, você está enganado de acordo com as escrituras sagradas. Esse salmo ele é muito profético. Os reis das terras tomam posição, os reis da terra. Os governantes conspiram unidos contra o Senhor. É contra Deus que eles conspiram. É contra os valores judaicos cristãos que eles conspiram. É contra a igreja que eles conspiram. Existem estudiosos e filósofos que, trabalhando e estudando, por exemplo, sobre o comunismo, vão dizer que, na verdade, a luta do comunismo não é contra o capitalismo. A luta do comunismo sempre foi contra o cristianismo.
E a gente vê isso em livros, em jornais, quando jornalistas progressistas, comunistas, ficam mais do lado dos islâmicos do que dos cristãos. O ódio ao cristão vem aumentando de acordo com o que os anos passam. E eu tenho fundamento e fontes para dizer o que eu estou dizendo. Eu não estou inventando isso agora. Há uma grande conspiração contra nós. E como nós rebatemos? É uma grande pergunta nesse sermão. Como os cristãos rebatem essas conspirações? É óbvio, conhecendo as Escrituras, e é por isso que você deve conhecer as Escrituras. Nós não combatemos com força e nem com violência. A gente não se junta a nenhum movimento conservador que quer cercar palácios e prédios com tochas de fogo. Não! Um cristão não faz isso. Nós vamos aprender nesse salmo aqui que quem vai esmagar os reinos do mundo é o grande rei que está vivo e reina para sempre. A igreja precisa crer de verdade que o rei Jesus está vivo. A igreja não pode tratar Jesus como mito, como alguns teólogos vêm tratando. A igreja não pode tratar Jesus apenas como uma esperança ilusória, apenas para viver bem nessa terra. Você é a pessoa mais miserável do mundo se pensa assim. Foi Paulo que disse: se esperamos por Cristo somente nessa vida, nós somos os mais miseráveis dos pecadores. Comamos e bebamos que amanhã morreremos, não há esperança. Como alguns poetas dizem assim: mintam para mim, mintam por misericórdia. Parece que alguns cristãos agem assim, né? Mintam para mim, diga que existe um Cristo, diga que Ele virá, diga que Ele vai resgatar, por mais que seja mentira, mas minta por misericórdia. No fundo, ele não crê, ele só quer algo para se agarrar. Mas a igreja, ela é viva e serve um Senhor vivo. Não é um mito, é uma pessoa real que passeia na igreja, distribui dons na igreja, tem manifestação de poder na igreja. Uma das provas de que ele está na igreja é que às vezes o sermão fala a sua vida inteirinha, sem você contar a ninguém. Paulo fala sobre isso na sua carta aos Coríntios, que quando isso acontece é para ficar claro de que Deus está no lugar, porque o segredo dos corações dos homens estão sendo trazidos para fora. E Paulo diz: essa é a prova de que Deus está na igreja. Então, há sim uma conspiração contra o Cristo. Ainda no verso 2, os reis da terra tomam posição e os governantes conspiram unidos contra o Senhor e contra o seu ungido. E dizem, aqui é a primeira voz dos salmos. Lembram que o título da mensagem é o Cristo Rei e as 4 vozes. Aqui está a primeira voz. Essa primeira voz é a voz dos ímpios, a voz dos reis e governantes ímpios, que dizem assim, verso 3, façamos em pedaços as suas correntes, lancemos de nós as suas algemas. O que isso significa? Tudo aquilo que tem nos prendido a Cristo e a Deus, vamos esmagar. É isso que os reis da terra estão dizendo. É isso que o mundo está dizendo. É isso que os governos pensam e querem fazer. Esmagar todas as correntes que prendem uma população a Deus. Esmagar todas as algemas que prendem a população ainda na crença do Cristo. Eles querem desatar esses laços, quebrar essas correntes, esmagar os valores cristãos, destruir da mente dos nossos filhos esses valores, arrebentar as correntes que ainda existem no mundo, que nos seguram em Cristo Jesus. Essa é a primeira voz do Salmo 2. Façamos em pedaço as correntes, em pedaços. Lancemos de nós as suas algemas. Tudo isso é uma rebelião contra Jesus. É uma rebelião contra Deus. No Evangelho de João, Jesus diz assim, olha, o mundo odeia vocês porque antes odiou a mim.
O mundo, quando bajula você, cristão, está sendo falso. E aqui está um outro ponto. O mundo, quando aplaude a vocês, cristãos, é porque vocês estão sendo falsos. O mundo não pode aplaudir você. O mundo, ele não pode achar que você é excelente cristão. Em que sentido? Em falar as coisas que acalentam o coração deles. Isso que é excelência para eles. Quando o mundo geme de raiva de nós, é porque nós estamos no caminho certo, porque eles estão conspirando contra Deus. Então gravem isso. A primeira voz do Salmo 2 é a voz dos governos ímpios contra Cristo e contra o Deus Pai. Agora nós vamos à segunda voz do texto de Salmo, que começa no verso 4, que diz assim: do seu trono nos céus o Senhor põe-se a rir. Essa é a segunda voz, e para mim é uma excelente voz. É quando Deus ri dos governos. É quando Deus ri da conspiração deles. É por isso que você não precisa ficar com medo de conspiração de nada. Aqui levanta a estátua daqui, estátua dali. E será que Macron é o anticristo? E será que o anticristo vem dos islâmicos? Ou será que vem de Israel? Ou já está na terra? Ou é o Papa? Ou é alguém parecido? Estou com medo? Leia esse salmo e jogue o seu medo fora. Porque esse salmo, na segunda voz do salmo, que é a voz do Deus Pai, ele está rindo e caçoando dos governos do mundo. Enquanto Deus ri, tem crente tremendo de medo. Eu nunca vou me esquecer que no meio da pandemia, eu recebi várias mensagens de crentes. Daqui da igreja nenhum, ou 2, ou 3, perguntando se demônios seriam soltos em Nova Iguaçu por causa do fim dos tempos. Logo em Nova Iguaçu, onde está a nossa igreja. E eu nunca vou me esquecer, porque disseram para mim, vai ser no dia 8 de maio, que é meu aniversário, por isso que eu não me esqueço disso. E as pessoas em pânico, porque um profeta mandou ungir as casas, e estava um monte de crente abestalhado, ungindo as portas. Lembrando lá do Egito, quando Deus mandou colocar sangue nas portas. Só faltou os crentes matarem galinha e bode para jogar nas portas. É um povo muito fácil de enganar. Eu lembro de Jesus quando olhou aquela multidão ignorante que buscava ele. Ele estava num momento de descanso, mas ele acabou indo ouvir a multidão. E o texto diz, e Jesus fez isso, porque eles eram como ovelhas sem pastor. E ele voltou para ensinar e ensinar e ensinar. A ignorância tem destruído os cristãos. A ignorância tem matado a mente de muitos cristãos. É por isso que a gente vê por aí as pessoas dizendo, abandonei a minha igreja, abandonei o meu pastor e estou seguindo agora um herege aí, que eu não citarei o nome dele aqui, mas eu citei na quarta-feira, que prega tudo que o mundo prega. Aí os jovens de 16, 18, 20 anos vão até ele, porque ele fala com uma intelectualidade que a gente não vê no pobrezinho do pastor da igreja, velhinho às vezes. Aí há uma comparação covarde, porque olha para aquele pastor que às vezes não sabe nem falar direito, não leu outro livro a não ser a Bíblia, e não sabe fazer exegese, hermenêutica, às vezes erra em algumas coisas. Então as pessoas dizem, olha, o meu pastor é um burro e ignorante. Eu vou seguir aquele pastor que é intelectual, que está apoiando todas as pautas que o mundo apoia. Todas as pautas que os governos juntos estão apoiando. Porque ele é um intelectual. Porque ele leu Freud. Porque ele leu tudo que foi publicado de Lutero. Porque ele leu tudo de Calvino. Porque ele leu Kierkegaard. E porque ele leu tantos outros e outros. Porque ele leu Leonardo Boff, da Teologia da Libertação.
da ala católica, porque ele leu Barth. Então ele diz: vou seguir esse intelectual. Então começa a dizer: fui enganado pelo meu pastor da Assembleia de Deus, ou até mesmo de igreja batista, ou de uma igreja presbiteriana. É por isso que é cobrado muito de nós, dos novos pastores, dos pastores que têm surgido, uma intelectualidade. Porque há uma profecia em Jeremias: e eu levantarei pastores que guiarão o rebanho com sabedoria e inteligência. Aquele tipo de pastor que vive fazendo gincana, está na hora de acabar. É necessário voltar aos livros, porque é a intelectualidade que tem ganhado a mente dos adolescentes, dos jovens e dos adultos. Não pense que a emoção vai te segurar, porque não vai. É a mente, é o intelecto. É isso que o mundo tem feito, mudando as agendas, é atingindo a mente. O alvo é a mente, porque eles conspiram. Mas nós não podemos tremer diante disso, porque o nosso Deus está rindo das nações. As nações acham que pode destronar a fé cristã, mas ela é garantida por Deus e não por mim. Ela é garantida pelo Senhor dos céus e não pela igreja. Então é por isso que nessa segunda voz eu me apoio, porque diz: do seu trono, ou seja, é um trono. Nos céus o Senhor põe-se a rir e caçoar deles. Em sua ira os repreende e em seu furor os aterroriza, dizendo: eu mesmo estabeleci o meu rei em Sião, no meu santo monte. Qual é a forma que Deus Pai tem aterrorizado as nações? Qual é a forma? Levantando um só rei. E esse rei governa o mundo inteiro. Como Kuyper diz: não há 1 centímetro quadrado neste mundo, neste universo, que Cristo diga ou não diga, é meu. Cada espaço nesse mundo pertence ao rei. E Deus Pai ungiu esse rei. Ele é o rei dos Estados Unidos, ele é o rei da Rússia, ele é o rei do Japão, ele é o rei do Brasil, ele é o rei do continente africano, ele é o rei do mundo inteiro, e o mundo conspira achando que vai vencer a igreja. Esse mesmo rei disse o seguinte: edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Esse rei, e aqui eu vou para uma parte um pouco mais teológica, ele nasceu da Virgem Maria, ele cresceu em Nazaré, mostrou poder e autoridade, operou maravilhas que nenhum outro profeta operou. Ele fez tanta coisa que João disse que não cabia em nenhum livro do mundo. Ele morreu e ressuscitou, mas tem algo mais profundo nele. Existem 2 naturezas na pessoa de Cristo Jesus. 2 naturezas. Aquilo que na teologia a gente chama de união hipostática. Nele tem 2 naturezas. Uma natureza humana e a outra divina. Ele é completamente homem. Homem em todos os sentidos. E ele é completamente Deus. Ele se esvaziou para andar entre nós. E por esse esvaziar é que ele não sabia até mesmo o dia da sua volta. Como Deus, é óbvio que ele poderia saber se quisesse, mas ele se esvaziou, assumiu a forma de servo e disse: só o meu Pai sabe e eu não saberei. É o que nós chamamos de kenose, esvaziamento. É por isso que ele diz: eu não sei o dia da minha vinda, nem os anjos do céu, só o Pai sabe. Porque ele, por livre e espontânea vontade, se esvaziou. Como Paulo diz, mesmo sendo Deus, lá em Filipenses 2, a partir do verso 5, ele não usurpou ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, assumiu a forma de servo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Essa natureza humana dele é rei.
É óbvio que ele é divino, ele é Deus e sempre foi. Mas no plano da salvação, ele se coloca como rei dos homens. E aqui vai uma afirmação teológica para vocês também. Existe um homem nos céus agora. Alguns acham que Jesus, quando morreu e ressuscitou, ele deixou de ser homem e voltou a ser apenas o verbo que João fala. Ele subiu em corpo, e em corpo lá está. Num corpo glorificado, como eu terei um dia e como você terá um dia também. Você se assusta em saber que tem um homem nos céus, que dá para tocar e apalpar? O que muitos teólogos dizem, que tem um salmo que parece que aponta para isso, quando manda levantar as portas do céu para que entre o Rei da Glória. E há uma voz dizendo: quem é este Rei da Glória? Porque é estranho um homem entrar aqui glorificado e reinar sobre nós. O lugar dos espíritos, o lugar dos anjos, dos querubins. E um homem glorificado vai passando com a sua coroa e as vozes vão dizendo: quem é esse Rei da Glória? Quem ele é? E a resposta é: ele é o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos. Apocalipse o chama de o Cordeiro de Deus. E é agora a terceira voz do Salmo, é a voz desse homem, desse rei, desse Deus, desse verbo. As duas naturezas em Cristo Jesus. Não há teólogo nem filósofo que conseguem ou consigam explicar isso. Duas naturezas em uma só pessoa, mas é um fato. Existe aquilo que a gente chama de contradição e aquilo que nós chamamos de mistério. As duas naturezas de Cristo nós chamamos de mistério. Não é porque você não entende que é contraditório, é um mistério. Não tente entender, só Deus sabe. Pegue o fato, é o que ele é. E agora nós vamos escutar a voz dele. Verso 7, é a terceira voz do Salmo. Proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse: tu és meu filho. É o filho dizendo que Deus disse para ele: tu és meu filho. Eu hoje te gerei. O apóstolo Pedro, no livro de Atos, vai dizer que essa expressão aponta para a sepultura, quando ele levanta dos mortos. É quando a sepultura abre a madre e sai ele como um filho, sai do ventre de uma mãe. Ele sai da sepultura, é ali que ele é gerado como um filho de Deus, reconhecido no mundo inteiro. E Deus diz para ele, esse rei, esse homem, esse Deus, esse verbo. Verso 8, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. Lembre-se que o diabo disse isso para ele no deserto, porque o diabo, quando olhou, viu um homem com fome, cansado, sujo, o cheiro não era agradável. E nós sabemos que Deus é cheio de perfumes, né? Não ache que Deus tem catinga, ele não tem, ele é perfumado. Tanto é que aqueles que são vidrados em óleos ungidos, eles dizem que o óleo ungido ou o óleo da unção é o perfume de Deus, preparado com as substâncias que Deus preparou. Aí tem crente que fica cheirando para ver o perfume de Deus. É um pouco enjoativo, irmão. Em Deus nada enjoa. Deus, ele é perfumado, mas o Cristo fedia no deserto. 40 dias no deserto. Suor, sol, sujeira. As axilas dele não estavam cheirosas. Por quê? É homem. A natureza humana dele no deserto, fraca. E o diabo disse: tudo isso te darei se prostrado me adorares. E ele disse: vai-te, Satanás, pois está escrito: somente o Senhor teu Deus adorarás, e somente o Senhor teu Deus prestarás culto. Vai-te, Satanás. E a Bíblia fala que o diabo o deixou. Depois que ele morre e ressuscita dos mortos, ele reúne os seus discípulos e diz o seguinte: ide por todo o mundo e pregai o evangelho. Olha o avanço do reino pela palavra. Pregai o evangelho a toda criatura. Perdão, antes disso, cometi uma falha fatal agora. Antes disso ele diz: foi-me dado
Não pelo diabo, tá? Ele foi paciente, esperou a morte e a ressurreição, para dizer, foi-me dado todo poder e autoridade nos céus e na terra. Por isso, podem ir. Quem manda sou eu na terra. Não é o imperador romano, eu mando. Vão e façam discípulos de todas as nações. Pregue o evangelho, pois foi-me dado. Deus Pai deu ao rei homem todo o poder nos céus e na terra. E no fim de tudo, o rei homem entregará todo o reino ao Pai. Então o Pai disse para ele no verso 8, e é a voz do Filho dizendo que ele ouviu do próprio Pai, pede-me. Não é o diabo no deserto aqui, irmãos, é Deus dizendo, pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como a tua propriedade. E você acha que o evangelho não vai avançar? Você acha mesmo que o evangelho não vai avançar? Você acha que enquanto você está dormindo, não tem missionário cheio do Espírito Santo, impelido por Cristo, para pregar em cada tribo do mundo? Você acha que Deus precisa de quantos? O evangelho vai avançar na Rússia, na Europa, que virou um deserto, um campo missionário. O evangelho tem crescido imensuravelmente na África, ao ponto de intelectuais africanos e africanas, mulheres dizem, olha, a nossa religião não é mais essa que o Brasil diz que é. As religiões afro, candomblé, umbanda, eles dizem, não, a África está cristianizada há muito tempo. Se você acha que vai passar na África e vai ver um monte de centro, de bruxaria, de feitiçaria, você vai ficar assustado, porque você vai ver muita igreja na África. O campo missionário agora tem sido a Europa. Aquilo que a gente chama de a Europa pós-cristã. Porque a Europa era forte no cristianismo. Mas as conspirações, as ideologias destruíram o pensamento cristão na Europa por pouco tempo. Por pouco tempo. Eu creio no avanço do evangelho, na retomada de cada cidade pelo evangelho. Porque o mundo tem um rei e o evangelho vai avançar. Eu creio que o evangelho está avançando agora no coração de alguém aqui, que achava que não ia nem dar mais bola para Jesus Cristo, que vem para a igreja por conveniência, ou vem até mesmo obrigado, ou vem até mesmo para ver o amigo ou a amiga. E nesse momento, vendo o senhorio de Cristo Jesus, o coração começa a se render, não pela eloquência do pregador, mas pelo poder da palavra. É o que eu já disse para vocês numa aula que eu dei aqui na igreja. Como entender uma mensagem está sendo pregada? A mesma mensagem que está sendo pregada está sendo ouvida por todos aqui. Uns choram, outros dormem, outros riem, outros prestam atenção. Como pode tanto efeito estranho assim? Os missionários dizem a mesma coisa. Eu preguei a mesma mensagem para 10 pessoas. Por que só 3 choraram? Porque só 3 se prostraram? Foi a mesma mensagem. Porque 7 foram embora e 3 se prostraram? Eu aprendo no livro de Jonas o seguinte: a salvação pertence ao Senhor. E eu simplesmente desisti de tentar entender isso. Pertence a Ele, eu só abro a minha boca e pronto. Engavetei essa questão. Ela não pertence a mim nem a você que me ouve. Eu engavetei. Pertence ao Senhor. Pede-me e te darei as nações como herança, e os confins da terra como tua propriedade. Olha a força do verso 9. Tu as quebrarás. Olha, quebrarás as nações. E aqui eu repito. Não fica assustado com a ONU não, com a Europa. A ONU é a união dos países, né? Não é um país, tá, gente? A ONU não é um país. É uma organização das Nações Unidas. E eu não estou querendo dizer que hoje a ONU, hoje, nesse exato momento, está levantando o anticristo. Não estou dizendo isso. Eu não confio
nas nações. E eu tenho o direito de não confiar. E eu tenho o direito de olhar para as Escrituras e entender que eles vão e já estão conspirando contra a igreja. Eles não servem ao Senhor. É proibido dizer a eles que Cristo é o Senhor deles. E eu estou convencido já. São coisas refletidas, pensadas, estudadas, verificadas. No mundo, porque nós lemos o mundo, e nas Escrituras. Então o verso 9 está dizendo que o Filho, que é a terceira voz do Salmo, quebrará com vara de ferro as nações, e as despedaçarás como um vaso de barro. Olha essa expressão, despedaçar como um vaso de barro. Quando a gente começa a estudar a cultura antiga, lá no Oriente Próximo, ou no Antigo Oriente, os reis, quando estavam indo para as guerras, gravam isso, tá? Gravem isso. Porque o salmista não está escrevendo algo que não sabe. Até mesmo as expressões, os elementos, os objetos, fazem parte da cultura deles. Ele usa o vaso de barro aqui sendo esmagado, porque os reis, quando iam à guerra, faziam um ritual aos deuses. E esse ritual consistia em colocar vasos de barro no chão. E o rei com seus exércitos caminhavam e esmagavam aqueles vasos de barro, como ritual aos deuses, significando o que eles fariam com os povos naquela guerra. Era o rei dizendo: nós vamos esmagar aqueles povos como estamos, em nome dos nossos deuses, esmagando esses vasos de barro. Aí o salmista disse: é assim a cultura? O Filho de Deus, o Rei Homem, esmagará as nações como esses vasos de barro que vocês esmagam nos rituais em nome dos deuses de vocês. É isso que significa a expressão despedaçar como um vaso de barro. Ou seja, vai vencer os reinos. Essa foi a terceira voz, o Filho dizendo: eu vou triunfar. Agora a quarta voz do Salmo é uma voz de clamor, é uma voz de súplica, é uma voz que quer convencer. É aquilo que os teólogos chamam de a voz do Espírito Santo no Salmo 2. Vou repetir, são 4 vozes do Salmo 2. A primeira, dos ímpios, dos governantes da terra. A segunda voz do Deus Pai, rindo e caçoando, dizendo: eu levantei um rei em Sião. A terceira voz é a voz do Filho dizendo: o Pai me disse, pede e te darei as nações. E a quarta voz é a voz do Espírito Santo, a partir do verso 10, dizendo: por isso, ó reis, sejam prudentes. É aquele que quer convencer o homem do pecado. Prudência, reis. Reis, sejam prudentes. É possível um grande governante desse mundo se prostrar a Cristo Jesus pelo poder da palavra, pelo agir do Espírito. Eu não gosto do Vladimir Putin, da Rússia. Acho ele muito esperto, um estrategista ferrenho, cheio de planos. Mas eu creio que esse homem pode cair de joelhos a Cristo e negar esse poder que está nas mãos dele há muitos anos. Não sei se isso irá acontecer, mas o Espírito Santo tem dito: por isso, ó reis, sejam prudentes, por isso que reis da terra, tem um rei vivo nos céus, que vai descer e esmagar os reinos. Então sejam prudentes. Olha o clamor do Espírito: aceitem a advertência. Aceitem hoje a advertência. Vocês lembram do autor de Hebreus? Lembra, Felipe? O dia da salvação é o dia que se chama hoje. Não é amanhã. O dia da salvação é hoje. É agora. Porque o ser humano não tem
os 5 minutos que estão por vir. Nós não temos porque não sabemos se teremos. É por isso que o chamado do Evangelho é sempre para o agora, é sempre para o hoje e nunca para amanhã. Você nunca vai ver o Espírito Santo dizendo: bem, hoje eu estou trabalhando em você, eu espero, amanhã você vem. Você não vê isso. Você sempre vê a advertência do Evangelho: creia agora, arrependa-se, é no dia de hoje. Cristo está vindo, o Espírito Santo está dizendo: reis, sejam prudentes, aceitem a advertência de Deus. Irmãos, muitos líderes são ateus, muitos conselheiros dos líderes do mundo são ateus. E como um pastor que eu conheci, o Felipe Fontes, uma vez ele disse que na verdade tudo isso é por causa de joelho que não quer se dobrar pela soberba. Eles sabem que tem Deus. Eles sabem que tem Deus nos céus, mas isso é a crise dos joelhos que não querem se prostrar. Eles não se veem com o rosto em terra, adorando. Mas o Espírito Santo está dizendo: aceitem a advertência, autoridades da terra. Irmãos, é muito difícil. Alguns filósofos já disseram que o poder é mais perigoso até mesmo do que o dinheiro, porque nem todo mundo que tem dinheiro tem um poder absoluto. Outros disseram que todo poder absoluto corrompe absolutamente. Um homem nunca pode ter o poder absoluto, e não existe nenhum homem na terra que suporte ter o poder absoluto. Ele vai tombar na soberba, sim. O homem não tem estrutura para mandar no mundo todo sozinho, ter todo o poder. Ele explode em soberba. Teve um rei no livro de Atos, o Herodes, que aceitou ser chamado de Deus e morreu comido de bicho, por não glorificar a Deus. Não é diferente com os reis das nossas nações. Eu não desejo poder, irmãos. Eu não desejo ser político. Eu nem gosto de político, eu sou quase um anarcocapitalista, quase, é por pouco que eu não vou. Mas eu não gosto, eu não confio. Eu voto no menos pior. Mas a advertência aqui é contra as autoridades da terra. Aceitem. Olha como é mais profundo o verso 11, o Espírito Santo dizendo: adorem. Vocês acham que eles vão adorar, irmãos? Todas as nações unidas agora vão adorar a Cristo? Adorem o Senhor com temor, exultem com tremor. Uma outra expressão cultural vai aparecer agora no verso 12: beijem o filho. Na antiguidade, todo rei que se submetia a um rei maior, ele ia até esse rei maior e beijava as mãos dele em sinal de submissão. Beijem o rei. O rei estendia a mão e o outro rei beijava, porque sabia que era mais fraco e não queria guerra contra o rei mais forte. Outros beijos eram até no rosto. É por isso que ele usa a expressão: beijem o filho. Quem é o filho? É Cristo. O que é beijar a Cristo? Não é subir aos céus e dar um beijo como de Judas. Esse beijo simboliza submissão. É como se o Espírito estivesse dizendo: submetam-se ao Rei dos Reis, para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente. Irmãos, quem já imaginou a figura de Cristo irada? Ele virá com grande ira, como leão. Ele vai vir com grande ira sobre o mundo. O dia da vingança do nosso Deus. É por isso que Paulo diz: deixem a vingança com Deus, homens, não se irem, não se vinguem, deixem com Deus a vingança.
Porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. Dentro da ira do homem sempre está a mistura do pecado do coração. A ira do homem nunca é pura, ela é sempre injusta. Sempre está junto de uma inveja, sempre está junto de uma soberba. Nunca é uma ira, uma vingança pura como a de Deus. Mas Jesus virá, é aquilo que a Escritura chama o dia da vingança do nosso Deus. Enquanto eles zombam dizendo, esse Cristo eu não vou usar a expressão não. Eu vou usar outro termo. Ele não é homem suficiente não. Aí começam a rir zombando de Cristo. Como a mensagem de um homem uma vez dizendo, vocês ficam pregando esse Deus aí, eu já desafiei esse Deus há muito tempo. E ele disse o seguinte na cartinha dele, inclusive, já blasfemei contra o Pai e o Filho, e já estou blasfemando contra o Espírito Santo há muito tempo. Um homem. E a resposta do homem que ouviu isso dizendo, você é um Zé Mané. Ele usou outra expressão, tá? Blasfemou nada, seu Zé Mané, nem sabe do que está falando. Mas olha o ódio contra Deus. Beijem o filho para que ele não se ire e vocês não sejam destruídos de repente, pois num instante acende-se a sua ira. Está vindo, irmãos. Hoje de manhã foi me perguntado se é em 10 anos. Eu não sei. Se é em 30, eu não sei. Se é em 5. Alguns acreditam que pode vir ano que vem. Alguns me mandam alguns textos da ONU dizendo é época de paz e segurança. É a expressão que a Bíblia diz. Quando eles disserem a paz e segurança, então virá sobre eles repentina destruição. Mas eu não sei se é agora. Eu não sei se é agora. Num instante acende-se a sua ira. Eu sei que é tempo de aceitar a advertência do Espírito Santo. Apeguem-se a Cristo Jesus, agarre nas mãos dele e não solte. Fiquem firmes nele, por mais que a sua fé seja pequena. Deus nunca rejeitou uma fé pequena. A Bíblia diz, sem fé é impossível agradar a Deus. A Bíblia não fala, uma fé pequena é impossível agradar a Deus. Não, sem fé é impossível. Então até mesmo uma fé pequena agrada a Deus. Ele pode exortar dizendo, homem de pequena fé, mas sempre que ele disse isso, ele nunca deixou de agir. Lembra quando Pedro afundou, que ele voltou para o barco e disse, homem de pequena fé, mas ele socorreu ou não Pedro? Socorreu Pedro. E várias vezes ele chamou discípulos de homens de pequena fé, mas nunca deixou de estender as mãos a essa fé pequena. E o texto termina com o Espírito Santo dizendo, como são felizes ou bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Repara, olha como começa o Salmo 1. Como é feliz aquele que, bem-aventurado, aquele que não segue o conselho dos ímpios, aquele que não imita a conduta dos pecadores, aquele que não se assenta na roda dos zombadores. Ao contrário, esse bem-aventurado tem a satisfação na lei do Senhor. Então o Salmo 1, que é antes do 2, começa com a bem-aventurança. E o Salmo 2, que é depois do 1, termina com a bem-aventurança. Depois de falar de toda a vingança de Deus, depois de falar das 4 vozes, ele encerra dizendo, bem-aventurados são todos os que nele se refugiam.
Você já correu para a cidade de refúgio, sim ou não? O nome da cidade de refúgio chama-se Cristo Jesus. Eu lembro que Pedro disse para ele: para onde iremos nós se só tu tens palavra de vida eterna? Lembre-se, palavra. O que vai te manter é a palavra. Jesus disse lá em João 15, vocês já estão limpos pela palavra que eu preguei a vocês. Lembre-se, 1 Tessalonicenses 2,13, vocês receberam a palavra de Deus não como palavra de homens, mas verdadeiramente como ela é, palavra de Deus que atua e age em vocês com poder. Palavra. Refugiem-se em Cristo. Eu lembro de uma frase do John Bunyan, na sua autobiografia. Eu prefiro autobiografia do que biografia, tá? Autobiografia. Por que eu prefiro autobiografia do que biografia, Bruninha? A biografia é alguém escrevendo sobre a vida do outro. A autobiografia é alguém escrevendo sobre a sua própria vida. Quem sabe mais sobre a minha vida, você ou eu? O dia que eu morrer, talvez você possa escrever um livro sobre a minha vida. Mas você vai escapar, ou vai deixar escapar coisas que só eu sabia sobre mim. Então eu prefiro a autobiografia, porque aí eu conheço mais a pessoa que escreveu. Em sua autobiografia, o John Bunyan disse: no dia da minha morte, em meu desespero, em minha pequena fé, quando os meus olhos estiverem fechando, e eu morrendo, me lançarei do outro lado na eternidade, com as minhas mãos jogadas para o além, esperando que Cristo, em algum momento, agarre as minhas mãos. Bem bonito o que ele escreveu, né? É o desespero da morte. Ao morrer, meu Deus, estou indo para o inferno ou estou indo para a glória? Estou indo para o inferno ou estou indo para a glória? O que será de mim? E o olho abre e o olho fecha. O olho abre e o olho fecha. E a alma começa a ir embora. Estou indo para onde, meu Deus? John Bunyan disse: na minha hora eu já sei o que fazer. Eu vou me lançar do outro lado, com as mãos para o alto, crendo que Cristo agarrará as minhas mãos de forma firme e dirá: vem para cá, John. Qual é o seu refúgio? A ira dele está prestes a se acender. Os reinos que estão blasfemando contra Cristo e a igreja vão pagar cada palavra e cada ato. Cada dada de ombro que as Nações Unidas dão para os cristãos sendo degolados no Oriente, eles vão pagar por dar de ombros a esses cristãos. Eles vão pagar por enumerar, até de forma digna, o número de mulheres que apanham dos maridos. Claro, tem que enumerar. E esses homens têm que ser punidos com o rigor da lei. Homem não bate mulher. Contra assassinato de homossexuais, eles enumeram. Óbvio, tem que enumerar e tem que pagar cada homem que mata um gay. Isso não pode acontecer. O cristão é contra isso, como eu disse. Mas eles vão pagar pela omissão de não passar em nenhum jornal quantos cristãos estão sendo degolados no Oriente, jogados ao fogo e ao mar. E eles se calam e não enumeram os mártires cristãos. Eles estão dando de ombro que morram os cristãos, porque são a desgraça do mundo com os seus valores. Eles odeiam a Cristo e odeiam os cristãos. Essa é a verdade. Eu espero um dia no Jornal Nacional inteirinho falando sobre o martírio dos cristãos no Oriente. E esperarei sentado. A Globo News falar disso. Band News. Esperarei sentado. Eles não vão falar. Eu quero um programa inteirinho explicando o porquê cristãos morrem. São martirizados pela sua fé. Só por dizerem que são cristãos. O rei está vendo tudo isso. E eu lembro lá em Apocalipse 6, quando as almas se levantam diante do trono de Deus e diz assim: até quando, Senhor?
Até quando não vai se vingar dos reinos do mundo? Até quando? E Deus manda dar vestes brancas a eles. E manda a eles descansarem mais um pouco. Porque Deus só vai agir quando se completar o número dos mártires. Deus tem um número dos mártires nas mãos. E Ele diz, até que se completem o número dos seus irmãos que morrerão pelo Evangelho. Serão degolados e martirizados. Quando o último morrer na minha contagem, eu derramarei a minha ira. Eu vingarei o sangue de vocês, como o sangue de Abel tem clamado até o dia de hoje. O sangue dos mártires estão clamando também. Até quando, Senhor? Eu quero encerrar o sermão de hoje à noite sobre o Cristo Rei e as 4 vozes. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 1. E aqui eu encerro o sermão de domingo à noite. 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Depois eu peço que o Ministério de Louvor cante aquele hino Consagração. Consagração. Ao Rei dos Reis consagro. 1 Tessalonicenses 5. Diz assim: irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá, como ladrão à noite. Quando disserem paz e segurança, a destruição virá sobre eles de repente, como as dores de parto à mulher grávida, e de modo nenhum escaparão. Quando a mulher grávida está tendo as dores de parto, isso significa o quê? O bebê está saindo. É isso que significa o texto. O mundo vai sofrer essas dores de parto. O Messias, o Cristo, o Rei, está vindo. Verso 4, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Não vai me surpreender como ladrão, porque nós lemos o mundo, hein? Vem como ladrão para os ímpios, não para os crentes. Para de falar que Cristo vem como ladrão para todo mundo. Não, vem para os ímpios. Para os crentes ele não vem como ladrão. Porque o morador de uma casa não espera o ladrão. Os crentes esperam a Cristo. Como pode ele vir como ladrão para aqueles que o esperam? Entenderam isso? É o mundo que não espera ele. A igreja está esperando. Então ele não vai vir como ladrão não, para a igreja não. A igreja está lendo. Está lendo as eras, está vigiando, está lendo a Bíblia, está esperando. De novo, versículo 4. Mas vocês, irmãos, não estão nas trevas, para que esse dia os surpreenda como ladrão. Os surpreenda como ladrão. Vocês todos são filhos da luz, filhos do dia. Não somos da noite nem das trevas. Portanto, não durmamos como os demais, mas estejamos atentos e sejamos sóbrios. Não vivamos desligados como o mundo. É isso que significa dormir aqui. Desligado. Estejam sóbrios, vigilantes. Verso 7. Pois os que dormem, dormem de noite. E os que se embriagam, embriagam-se de noite. Ou seja, na hora que eles deveriam estar dormindo, para no dia poder vigiar, eles estão bebendo de noite e no dia ficam desligados e não sóbrios. É isso que quer dizer. 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo a couraça da fé e do amor, e o capacete da esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para recebermos a salvação por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele morreu por nós, para que, quer estejamos acordados, quer dormindo, vivos ou mortos,
Vivamos unidos a Ele. Por isso, exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como de fato vocês estão fazendo. Você já teve essa conversa com algum irmão em Cristo seu? Pois a partir de hoje tenha. Agora você já sabe abrir o Salmo 2 e explicar. Agora você já sabe que ele termina em 1 Tessalonicenses 5. Tenha essa conversa com os irmãos de vocês. Pois o texto termina dizendo: exortem-se, edifiquem-se uns aos outros, como os tessalonicenses já faziam. E é para a PIB do Parque fazer também. Que Deus abençoe vocês. Cristo é Rei, Ele vive e Ele virá em breve. E todas as nações que caçoam dele, do Espírito Santo e da verdade do Evangelho, sofrerão com a vinda dele. Mas aqueles que esperam no Senhor renovarão as suas forças, serão salvos naquele grande dia. Não perca a esperança, igreja. Cristo não é um mito, Ele é uma pessoa real, que nesse momento está num trono, em um lugar, olhando para essa igreja, e derramou o Espírito em nós. E o Espírito passeia na igreja e fala com a igreja. Ele exorta a igreja da forma como Ele quer, como quer, usando a quem quer. Mas Ele fala. Eu encerro aqui com a quarta voz do Salmo 2. O Espírito Santo tem dito à igreja. Deus nos abençoe. Curve sua cabeça. Vamos orar. Senhor Deus e Pai, tem misericórdia de nós, Senhor. Vivemos dias tenebrosos, Senhor. Nossa fé é atacada todos os dias. Parece que o inimigo das nossas almas tem pouco tempo, então está vindo com uma ira maior ainda. Eu oro por essa igreja, Senhor. Eu oro por mim que pastorei essa igreja e por essa igreja. Nos guarde, ó Deus. Eu peço que a coisa mais importante em nosso meio, que é a sua palavra, não se apague nesse púlpito. Esse púlpito é um símbolo da pregação da tua palavra. É um símbolo de onde a sua palavra emana. Nos guarde e nos proteja, Senhor. Eu oro por todas as igrejas nesse mundo, por cada missionário nesse mundo, Pai. Que o teu evangelho se espalhe rapidamente, Senhor. E encoraje os missionários. Encoraje agora aqueles que vão morrer amanhã, Senhor. Que serão decapitados, ó Deus. A mídia nos esconde os números, mas o Senhor conhece. E o Senhor tem os números. E o Senhor sabe quem será o último mártir. Encoraje eles. Não deixe que eles percam a fé, porque morrerão amanhã. E a igreja agora glorifica o teu nome, porque sabe que todos os reinos do mundo estão debaixo do senhorio de Cristo. Cada espada que desce contra um cristão, Cristo está levando. Cristo está ali junto, dando força e levando os seus. Nada saiu do controle, Senhor. Todas as conspirações dos reinos do mundo não saíram do controle como eles acham. Eles nunca poderão vencer-te, ó Deus. Nunca. Então dê força à igreja e dê coragem. Em nome de Jesus. Amém.